A única coisa que Leyline poderia fazer agora era se esconder em algum lugar secreto, onde seus inimigos nunca poderiam encontrá-lo. Apenas um idiota brigaria quando ele estava fraco. Isabel, Robin Hood, ele gritou de repente. Você estava procurando por mim, chefe? Robin Hood respeitosamente chegou na frente de Leyline. Depois da batalha, esse primeiro imediato pareceu ter mudado dramaticamente. Leyline estendeu a mão no mapa do oceano. Milímetro, vocês dois pegam o navio Tritão e trazem os escravos para as famílias dos piratas. Seja o feudo da ilha de Fallen ou do Marquês Luís, o arquipélago Báltico, eram todas novas descobertas nas águas em torno do reino de Dambrat, e essa também era a única característica que compartilhavam. Novas ilhas desabitadas pareciam emergir incessantemente uma após a outra, cheias de riqueza e perigos. Era simplesmente muito fácil encontrar uma base temporária para sua tripulação. Claro, a condição era que Leyline pudesse lidar com as feras perigosas naqueles territórios, e eles poderiam enfrentar as duras condições climáticas e o meio ambiente. Levando em consideração que Robin Hood tinha a lealdade dos outros marinheiros, Leyline intencionalmente enviou sua prima Isabel também. Com ela lá, mesmo que ele não pudesse controlar o navio inteiro, ele poderia intimidar os desleais sem muito problema. Na verdade, Leyline tinha planos de nutrir essa prima dele. Afinal, ele não poderia permanecer aqui comandando os piratas para sempre, então Isabel serviria como seu substituto. Embora Robin Hood fosse mais adequado a esse papel, ele era muito feroz. Leyline não podia dar a esse sujeito muito espaço para tomar decisões tão cedo em seu empreendimento. Não era porque ele estava com medo de que Robin o traísse, mas era apenas que Robin não tinha os instintos de um superior. Por outro lado, Isabel não possuía muito poder autoritário, mas o que ela tinha era o suficiente para colocar esses piratas em submissão. Observando a nave do navio Tritão, Leyline acenou com a mão. Partimos para a enseada dos piratas. Pirates Cove era um porto que oferecia serviços para piratas. Poderia ser chamado a parte de reunião para as figuras sombrias dos mares. O porto vendia inteligência, bens e até mesmo escravos élficos de primeira linha. É claro que era necessário ter coragem para assumir o risco e comprar alguma coisa, como um porto onde os piratas se desfaziam de bens roubados, as coisas que eles vendiam eram definitivamente de origem impura. Até mesmo o Marquês Louis, que controlava o arquipélago do Báltico, não permitia que muitos tesouros roubados passassem pelo seu território, arrependendo-se de desistir dos lucros que chegavam à enseada dos piratas. Quanto à localização do porto, muitos dos antigos piratas sob Leyline sabiam disso. A rota não seria um problema, mas havia várias áreas perigosas pelas quais tinham que passar. Você tem certeza de que a rota não vai ter nenhum problema, Ciclope? Leyline abriu o mapa do oceano enquanto ele chamava um pirata de um olho só. O marinheiro tinha uma coragem de anos de matança e, embora tivesse apenas um olho, seu brilho fazia com que os outros tremessem de medo. Foi só nesse momento que um sorriso de flor floresceu no rosto barbado de Ciclopes. Ele revelou seus poucos dentes amarelados. Não se preocupe, chefe. Eu naveguei para Pirates Cove com Steve algumas vezes, e naquela época eu era até o assistente do navegador. Eu posso chegar lá com os olhos fechados. Muito bem, agora você é o navegador do navio. Se você se sair bem, será o primeiro imediato do Tigre Escarlate quando chegarmos ao porto. Essa foi a promessa que Leyline fez a esse pirata em quem ele acabará de depositar sua confiança. Sim, chefe. Um primeiro imediato receberia uma parcela maior do saque do que os outros piratas e também teria autoridade sobre os outros. O olho remanescente de Ciclope brilhava de excitação. Muito bem, você pode sair agora. Mande diante over. Leyline acenou com a mão e observou Ciclopes enquanto ele partia. Seus olhos mostraram que ele havia caído em pensamentos profundos. Embora ele estivesse dando essas posições de piratas derrotadas uma a uma, ele não tinha completamente baixado a guarda contra eles. Por exemplo, ele não podia confiar que Ciclope não estava deliberadamente levando a frota a águas perigosas. Ele já havia obtido as coordenadas da enseada dos piratas por outros meios, de mercadores e piratas. Ele me disse a localização correta e também sugeriu a rota mais eficiente. Parece que ele realmente prometeu fidelidade a mim.
Ciclope não sabia que ele havia evitado por pouco a porta da morte. Pelo contrário, ele estava de bom humor com a promessa de Leylin, e ele rapidamente executou as tarefas que Leylin lhe pedirá para fazer. Chefe, olhando para Mimi? Uma voz grave e grossa soou quando um homem corpulento entrou. Ele tinha mais de 1,80 m de altura e teve que baixar a cabeça para entrar na cabine do capitão. Sua carne tremia a cada passo que ele dava, como se ele fosse algum tipo de meio gigante. Sim. Gigante, quero que você lidere o pelotão de batalha do Tigre Escarlate. Escolha 10 homens por enquanto, espere até chegarmos à enseada dos piratas e recrutar mais. Leylin contou-lhe o plano com os braços cruzados. O líder do esquadrão de batalha era frequentemente o braço direito do capitão. O pelotão de batalha também estava na linha de frente de todas as lutas, então a posição de seus líderes tinha exigências bastante rígidas quanto à força. Leylin testou pessoalmente a força desse pirata que se chamava Gigante. Não só ele tinha força ilimitada, mas ele também tinha talento incomparável no cultivo como lutador. Ele já podia liberar seu ki e usar técnicas marciais. Além do próprio Leylin, apenas Izab poderia combiná-lo em combates próximos. Além disso, este gigante tinha uma personalidade simples. Depois de inúmeras derrotas, enquanto duelava com Leylin, ele se tornou mais obediente e foi fácil para Leylin controlar. Basta escolher alguém, né? Perguntou o gigante, claramente pensando em colocar seus próprios homens em sua equipe. No entanto, isso era normal, caso contrário, mesmo que ele fosse forte como indivíduo, ele ainda seria esmagado pelos outros piratas. Sim, os marinheiros do Tigre Escarlate, sejam meus marinheiros ou os piratas capturados, são todos da sua escolha. Com relação a este ponto, Leylin fez vista grossa. Sim, eu vou acordá-los e escolhê-los um por um. Giante parecia extremamente animado. Como você deseja. Leylin não tinha nada a dizer sobre o método de recrutamento da Giante, e simplesmente o mandou embora. Como o líder do esquadrão de batalha, se não houvesse alguns ajudantes de confiança no campo de batalha para pegar uma faca para ele, talvez ele nem conseguisse sobreviver a uma única batalha. Era necessário permitir que ele escolhesse seus ajudantes. Além disso, Leylin também acreditava que o gigante não se atreveria a traí-lo. Ele estava confiante de que o custo da rebelião era tão alto que eliminaria todos os pensamentos de traição. A viagem sem fim, as batalhas e a luta desafiavam-nas repetidas vezes. Leylin estava confiante de que esta jornada para a enseada dos piratas iria colocar sua tripulação em forma. No geral, até mesmo uma conhecida tripulação pirata nos mares exteriores precisa de uma centena de piratas. Leylin apontou descuidadamente para o mapa. Pegue os tigres negros, ou até mesmo os piratas tritões que acabamos de destruir, pirata normal. Todas as tripulações têm mais de 100 pessoas e seus capitães são até mesmo 10 profissionais com equipamentos extremamente bons. Tripulações piratas verdadeiramente em grande escala precisam de pelo menos 300 piratas e acima, e também precisam de um número de navios. Se eu quiser um navio de guerra principal, ele terá que ser magicamente reformado ou receber a bênção de um clérigo. Tal tripulação configurou-se como a pequena frota costeira de um menor ducado costeiro. Se ele tivesse tanta força, Leylin seria capaz de encontrar uma boa posição entre a marinha do continente, ou mesmo de outros países. Quem, então, lutaria com ele sem uma boa razão? Como resultado, havia apenas 3 tripulações piratas verdadeiramente grandes nos mares d'Ambrat, os Esqueletos Negros, os Tiger Sharks e os Bárbaros. 2 dessas tripulações piratas estavam sob o controle do Marquês Louis. Além disso, as outras frotas pertencentes ao Marquês não podiam ser subestimadas. Um deles era uma frota profissional de escravos. Essa frota sempre estivera na linha de frente dos confrontos com os nativos, e o Marquês Louis usará muitas moedas de ouro para armar. Foi ainda mais poderoso que a marinha de elite do reino. A eliminação de Leylin dos Tigres Negros e dos Piratas Tritões seria, na melhor das hipóteses, dele tirando o traslado do Marquês. Ele não podia ser considerado como tendo encontrado a força principal do Marquês. Apenas uma vez ele foi capaz de destruir os Esqueletos Negros, Tiger Sharks e a frota de escravos de uma só vez, ele seria capaz de causar um ataque fatal ao comércio do arquipélago Báltico. No entanto, isso foi quase impossível.
Leyland só podia continuar a agir das sombras e primeiro cortar as asas do Marquês. Era muito irrealista que Leyland lutasse contra um Marquês do Reino agora. No entanto, Leyland não era uma pessoa comum. Ele usaria todos os meios necessários para atingir seus objetivos, sem medo das consequências. Ele era o tipo de pessoa que poderia descrever como um lunático razoável, ou talvez ele fosse o homem mais insanamente razoável. Preciso de muitos homens para atingir esse objetivo. Ou aliados, Lane naturalmente não seria estúpido o suficiente para agir contra o Marquês sozinho. Além disso, a luta contra o Marquês Louis era uma coisa, mas o Visconde era outro. Embora Leyland tivesse atacado o Marquês Louis o tempo todo, aquele que suportaria o impacto ainda era o Visconde que cobiçava as terras de Fawley. Leyland não estava navegando para a enseada dos piratas sem nenhum motivo. Além de recrutar os homens de que precisava, ele estava se preparando para procurar mais adeptos. O Marquês Louis teria ofendido algumas pessoas com seu caráter dominante, mesmo que ele tivesse feito isso de forma não intencional, e Leyland queria cercar essas pessoas e aproveitar seu poder. Leyland pressionou os dedos fortemente na marca da enseada dos piratas no mapa, seus olhos recuperando a calma anterior.